Olá, muito boa noite. Meu nome é Daniel Deir Júnior e eu sou médico de clínica geral. E hoje gostaria de falar de um tema super importante que meus estudantes pediram para fazer um vídeo sobre hemograma. Então, para não perder muito tempo e fazer as apresentações, eu vou direto ao ponto, vou falar um bocadinho hoje de como é que se faz a leitura do hemograma. Como é que a leitura do hemograma é feita. Né? Acho que essa é uma das dúvidas que muitos estudantes de medicina, portanto, têm. Então, vamos começar a falar. É o seguinte, para a leitura do hemograma, nós temos basicamente três pontos importantes que nós temos que seguir. O primeiro ponto, né, porque o hemograma ele é composto, nós queremos fazer uma avaliação do nosso sangue, não é? O hemograma, ok? Então, nós queremos fazer uma avaliação, queremos saber os índices, os parâmetros que existem ao nível das diferentes células e componentes que fazem parte do nosso sangue. Primeiro, nós temos que saber que o hemograma é dividido em três partes. A primeira parte nós chamamos de eritrograma, ok? Nós chamamos de eritrograma, ok? Essa é a primeira parte. A parte do eritrograma, ok? A parte do eritrograma. Em seguida, nós temos uma segunda parte que nós chamamos de leucograma, ok? Leucograma, ok? Leucograma. E a última parte nós chamamos de plaquetograma, ok? Plaquetograma, ok? Basicamente são esses três aspectos que nós temos que considerar quando estamos a fazer a leitura do hemograma, ok? O eritrograma, como o nome já diz, o eritro significa vermelho, ok? O eritro significa vermelho e basicamente grama significa leitura ou parâmetros, posso dizer assim, ok? Então nós queremos fazer a avaliação da parte vermelha do sangue, ok? O leucograma, o leuco significa basicamente o branco, então nós queremos fazer uma avaliação da parte branca do sangue, ou seja, das células brancas, ok? E aqui nós queremos fazer a avaliação das plaquetas, ok? A avaliação das plaquetas. Então nós iremos debruçar um bocadinho, parte por parte, sobre como é que é formada o eritrograma, quais são os parâmetros que fazem parte do eritrograma, ok? Então, você já sabe que nós temos o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. Para não perder tempo, eu irei falar agora do eritrograma, ok? Então, o eritrograma basicamente está dividido em duas partes, ok? Vou escrever de novo aqui. O eritrograma basicamente está dividido em duas partes, ok? Eritrograma. Eritrograma, ok? O eritrograma. Então, o eritrograma está dividido em duas partes. Nós temos, ok, dois parâmetros. Temos os parâmetros principais, que nós temos que ver, os parâmetros principais, ok? Os parâmetros principais. E também temos, aqui nós chamamos de índices hematimétricos, ok? Os índices hematimétricos, ok? Hematimétricos. Os índices hematimétricos. Basicamente é isso, ok? Então nós temos os parâmetros principais e os índices hematimétricos. O que acontece é o seguinte, nos parâmetros principais nós avaliamos três componentes principais. O primeiro é chamado de RBC, ok? RBC, ok? O RBC significa Red Blood Cells. Red Blood Cells. Significa que nós aqui vamos contar o número de células que existem, ok? O número de células, ou seja, contar não, porque o próprio hemograma já conta por nós. Então nós vamos avaliar o número de células que existem ao nível, o número de células vermelhas que existem ao nível da contagem, ok? Então, Red Blood Cells, nós vamos contar o número de células que existem, quer dizer, vamos ver, né? O número de células que existem na contagem. Depois nós temos, nós chamamos de hematócrito, ok? Hematócrito, ok? Essa parte também é muito importante. Por quê? Porque o hematócrito basicamente é uma das partes sólidas, ok? É a parte sólida do sangue. Vocês sabem que o sangue, falar de sangue é muito extenso. O sangue é constituído por uma parte líquida, uma parte sólida. A parte sólida do sangue chama-se hematócrito, ok? E a parte líquida é chamada de plasma. Isso significa que sangue é uma mistura de plasma e hematócrito. Então, a junção dessas duas coisas nós chamamos de sangue. O hematócrito é a parte sólida do sangue, posso dizer assim. E o hematócrito tem componentes, ok?
e um dos componentes do hematócrito, tanto que, quando nós vamos fazer a avaliação do hemograma, nós geralmente avaliamos a parte sólida avaliamos a parte sólida do sangue, ok? Então, significa que nós avaliamos basicamente os componentes que fazem parte do hematócrito. Então, o próprio hematócrito, nós também temos que fazer uma avaliação desse hematócrito, ok? Então, o hematócrito ele é dado em percentagem. Então, a maior parte do sangue, a maior parte é plasma e a outra parte é a parte sólida ou o hematócrito, ok? E depois tem uma pergunta que sai muito no texto, qual é a diferença entre plasma e soro? Então, muito simples de responder isto, ok? Soro geralmente não tem fatores de coagulação, enquanto que plasma geralmente tem fatores de coagulação. Basicamente é essa a diferença, ok? É essa a diferença, um tem fatores de coagulação, outro não tem fatores de coagulação. Então, o hematócrito é a parte sólida do sangue e nós temos que ver essa percentagem, ok? Temos que ver essa percentagem e temos que determinar se esse hematócrito está alto, está baixo, ok? O RBC também temos que ver de acordo com os parâmetros. Por quê? Porque os parâmetros já existe um standard dos parâmetros. Ou seja, um hemograma que é feito em Taiwan, um hemograma que é feito na China, um hemograma que é feito em Moçambique, os parâmetros são diferentes, ok? Os aparelhos, eles apresentam um tipo de standard, ok? Então, esse standard, com base no standard, com base nos parâmetros que cada país, por exemplo, traz, nós vamos observar esse standard e vamos ver se aquela contagem daquelas células, a contagem daquele parâmetro está dentro daquele standard ou não, ok? Não sei se eu fiz perceber, ok? Depois nós temos um outro componente que é aqui, hemoglobina, ok? A hemoglobina. Também temos que fazer a avaliação da hemoglobina. A avaliação da hemoglobina também é super importante, ok? Então, como eu estava a dizer, existe um standard, ok? Nós chamamos de, por exemplo, o que é normal, por exemplo, depende de país para país, de acordo com o standard, ok? E tem aquela definição que nós conhecemos, né? Definição da anemia, segundo a OMS, que a anemia é basicamente uma diminuição, pode ser a diminuição de RBC, ok? Pode ser a diminuição do hematócrito, ou também pode ser a diminuição de hemoglobina. Então, de acordo com o standard, de acordo com o standard que estiver aqui, com o intervalo normal de cada parâmetro que eu mencionei aqui, nós vamos considerar se este parâmetro está alto ou está baixo, ok? Suponhamos que o standard, por exemplo, da hemoglobina seja, por exemplo, 13,5, ok? 13,5 até 15. Vamos supor que este é o standard. Então significa que o quê? Que abaixo desse valor, 3,5 gramas por decilitro, nós temos anemia, ok? E acima de 15 gramas por decilitro, nós, quer dizer, temos excesso de hemoglobina. Acho que não sei se existe um nome para um excesso de hemoglobina, ok? Basicamente é isso. Acho que é hemoglobinemia. Basicamente é isso. Então, o que acontece? 15. Então, este é um parâmetro, ok? Este é um parâmetro. Não estou a dizer, estou a tentar explicar aqui, eu não estou a dizer que este é o parâmetro normal. Não. Volto a repetir, cada país ou cada máquina existe um standard. Então, esse standard, o standard, por exemplo, de Moçambique, pode ser este, 3,5 a 15. Então, o standard que nós vamos usar, basicamente é esse. Mas, é claro que existe uma definição de anemia, que é uma definição internacional, ok? Uma definição dada pela OMS, que anemia é definida como uma diminuição de hemoglobina menor que 3,5 nos homens e menor que 12,5 nas mulheres, ok? Basicamente é isso, ok? Depois, nós temos os índices hematimétricos. Aqui é a parte onde as pessoas, os estudantes de medicina, levam porrada, ok? Os índices hematimétricos, basicamente, nós temos que dividir em certos parâmetros. O primeiro parâmetro nós chamamos de VCM, o famoso VCM, ok? Depois nós temos o HCM, ok? Depois temos o HCM, depois nós temos o CHCM, ok? CHCM, depois nós temos o RDW, ok? Basicamente são esses 4 parâmetros que nós temos que observar, como nós falamos de índices hematimétricos, ok? O que é VCM? VCM significa volume corpuscular médio,